que mais me identifico é Sara por causa desse objetivo de sair e da fé. Porque com a gente toda vez é assim, né? O Senhor fala e a gente obedece e a gente pisa e Ele vai colocando o chão. Como Ele falou para Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sim. Ele não falou o lugar. Assim foi com a gente, né? Porque se Deus falasse quantos desafios nós teríamos aqui, eu não teria vida. Curados pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Olá, boa noite. Estamos ao ar em mais um podcast Curadas, com testemunho de fé da pastora Elaine Lazzarotti, que irá edificar a vida de vocês, né? E de 15 em 15 dias, nós temos o nosso podcast. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se e nos acompanhe, que irá edificar a vida de vocês com os testemunhos de vida. Com certeza. Sempre convidados muito especiais, né, Lu? Uhum. Bem-vinda, pastora Eliane, né? Elaine. Deus abençoe sua vida. Eu já conhecia você, mas não sabia que você era você, que você ia ser a nossa convidada. Foi uma grata surpresa, né? Até comentei que, na verdade, ano de 2024, eu passei com vocês na igreja. Foi uma noite muito abençoada, né? Eu recebi muitas profecias ali. Foi edificante, marcou a minha vida aquela virada de ano. E que bom, né? Saber que nós temos ali tão próximos da gente, dois servos de Deus, né? Que levam com vocês um ministério de mais de 30 anos, né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores e hoje a gente quer conhecer um pouquinho da sua caminhada, da sua jornada, do seu testemunho de vida. Amém. São tantos testemunhos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu creio muito que o Senhor Ele nos apresenta pessoas pelos propósitos dele, né? Eu comecei com a tia Amy, a gente foi falando ali da obra de Deus, das coisas de Deus, de filhos, de família. Sim. E ela me convidou para estar aqui trazendo um testemunho. Falei, temos muitos testemunhos nessa jornada longa, dessa caminhada nossa. E eu comecei no meu ministério chamado bem jovem, aos 21 anos. Eu me casei com 20 e morávamos em Belo Horizonte. Eu e meu esposo. E um dia eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me deu a palavra de Jeremias 1:5. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, né? Eu te enviei. E eu não entendi nada, né? Aquela palavra ali. Depois de 8 meses, viemos para Cuiabá. Tudo muito novo. Eu nunca tinha saído de perto da minha família. E a gente veio para auxiliar a abertura de uma obra nova aqui. Então eu vim com 8 meses de casado e foi muito desafiador para mim. Porque eu estava acostumada ali só na minha família. Na parentela, né? Eu Deus apartou mesmo. Eu falei para Tia, qual a mulher da Bíblia você se identifica? Que mais me identifico é Sara por causa desse objetivo de sair e da fé. Porque com a gente toda vez é assim, né? O Senhor fala e a gente obedece e a gente pisa e Ele vai colocando o chão. Como Ele falou para Abraão, né? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sim. Ele não falou o lugar. Assim foi com a gente, né? Porque se Deus falasse quantos desafios nós teríamos aqui, eu não teria vida. Uhum. Né? Então a gente veio, obedeceu a palavra de Deus e viemos. E durante 2 anos foi muito difícil para mim. A falta da família, naquela época não tinha redes sociais, celular, né? A gente não tinha como se comunicar muito, não. Uhum. Então foi bem desafiador, mas logo eu entendi e falei, Senhor, eu vou te obedecer. Né? E sempre comigo é assim, o Senhor coloca os desafios, às vezes eu fico relutando comigo mesmo, tentando imaginar como vai ser, né? Coisa de mulher, Sim. querendo ter o controle. Fala que todos nós temos uma terra da promessa, uma terra prometida, né? Cuiabá foi a terra prometida de vocês? Tem sido. Eu achei também que já tinha chegado no ponto final, né? E agora, recentemente, depois de... vai fazer 29 anos que a gente está aqui. A gente ficou auxiliando 5 anos. E depois assumimos a igreja, que é onde você foi nos visitar. E ali, em maio,
fizemos 24 anos, mas o Senhor nos chamou há 1 ano e meio, mais ou menos, para começar tudo de novo. Uma obra nova, plantar uma igreja. E foi assim, não, isso aí não é Deus não, porque eu tenho 50 anos, meu Deus, como que eu vou começar tudo de novo, né? Não, isso aí é coisa da minha cabeça. E eu e meu esposo e Deus falando com ele, falando comigo, e eu relutando naquilo e perguntando para Deus como seria. E o Senhor, ele fala sempre para mim, parece que eu vejo Deus dizendo, só obedece. Só obedece. Confia. Porque um dia eu disse, eis-me aqui. Né? Então a gente tem que pensar naquilo que a gente fala para Deus. Naquilo Eu falei, que a gente pede, sim, né? Senhor, eis-me aqui, Saber eu pedir. irei onde o Senhor mandar, eu farei o que o Senhor quiser, eu abro mão de tudo para viver o propósito do Senhor para minha vida, porque eu confio. E é muito forte falar isso, né? Aham. E aí, quando vem os desafios, você fica meio com medo, né? A gente fica diante das situações, como vai ser, Senhor? Conta pra gente. Você imagina A gente José. quer uma previsibilidade de tudo, né? Você imagina José, se Deus Sim. tivesse falado para ele que ele ia ser Jamais lançado num teria. buraco, antes dele ser governador, ia ser lançado num como buraco pelos morto. irmãos, rejeitado, ia ser escravo, ia ser acusado injustamente. Se Deus falasse toda a trajetória, ele não iria. Né? Né? Seguir o E- chamado, né, dele. Sim, até ele chegar naquele lugar. Então, assim, eu creio que a gente está caminhando em direção a essa promessa, né, que não acabou, Não acabou. não é estacionou, constante, né? O não, processo é que Deus constante. ele tem algo novo e ele deixou isso bem claro para a gente. A gente recebeu muitas palavras, não foi nenhuma decisão precipitada e a gente falou, Senhor, eis-nos aqui de novo. Não sabemos como vai ser, mas estamos indo. Deixa tudo e caminha mais um pouco comigo. E aí ele vai fazendo coisas assim, nós temos vivido milagres em cima de milagres, coisas nos pequenos detalhes, Deus tem cuidado, sabe, da gente. Eu falo para o meu esposo que é porque a gente deixou tudo e plantamos uma nova igreja, começamos do zero. E eu falo que Deus ele tem trazido maná de todo dia. Nossa, que palavra, né? A segunda ministração Segunda falando maná, exatamente sobre Exatamente. José E a minha maná. oração tem sido a oração do Pai Nosso, né? O pão de cada dia. Dai-nos o pão de cada dia. E ele tem feito isso. O maná de cada dia. Senhor, como será amanhã? Ele coma o maná de hoje, não junta. Coma de hoje. Amanhã eu vou prover, né? E tem sido maravilhoso. Nos pequenos detalhes, Deus tem enviado muitas pessoas. Nós recebemos palavras aqui, recebemos palavras do outro lado do mundo. No Texas, né? Sim. Confirmando, né? Confirmação, Deus nos levou do outro lado do mundo. A gente pensando, porque minha filha foi estudar no CFNAI, na Escola de Missões e Teologia, e a gente foi para levá-la, não queria que ela fosse sozinha. E chegando lá, como eu comentei com a Tieme, a gente visitou uma igreja, tinha um pastor americano pregando ali, a esposa dele é brasileira, mas eles moram lá há 30 anos, e ele encerrou o culto e foi até a gente. E a gente nunca viu ele. E ali ele falou tudinho que estava acontecendo. Foi assim o ponto-chave para a gente ter uma data e começar, porque a gente estava naquilo esperando. Então o Senhor falou através deles. Eu vejo vocês em um prédio. Deus ele colocou um amor muito grande no coração de vocês por aquela cidade, porque chegou a passar pela nossa cabeça, Senhor, onde vai ser? Será que a gente vai ter que sair de Cuiabá? né? E a gente não sabia, não tinha muita clareza. E ela falou isso, Deus colocou um amor no coração de vocês por aquela cidade, por aquele lugar, por aquelas pessoas. E ele fala para vocês não terem medo. E ela falou coisas, e o esposo dela, ele falava e ela traduzia, depois ela também profetizou, que estava só no nosso coração. No meu, principalmente, que eu não tinha comentado com ninguém, nem com meu esposo. E é muito lindo, até me emociona, porque ela disse, você está preocupada com o tempo. Está falando, Senhor, não vai dar tempo da gente começar tudo de novo. E ele fala, eu sou o Deus do tempo, eu sou o Senhor do tempo. Não vai demorar todo o tempo que demorou da primeira vez. Vai ser rápido. E ele prometeu que enviaria filhos dele para nos ajudar nessa obra. E ele tem enviado pessoas que também receberam palavras
do outro lado, de outro lugar, e estão até mudando para a cidade, falando, eu vim por causa dessa igreja. Deus une propósitos, né? É muito incrível, eles falaram sobre isso, vão ter pessoas que vão mudar de outras cidades, que estarão ali para ajudar vocês nesta obra. E tem menos de 2 meses que a gente está ali, é um desafio enorme também. Aí a gente tem uma palavra, né? E o que é o combustível quando vem o medo, quando vem o desafio, quando vem tudo assim de uma vez e você fala, Senhor, nós vamos conseguir, nós vamos dar conta. E o combustível é aquela palavra que ele falou, caminha sobre ela e desfruta da jornada. Não fica pensando somente lá, Na né? frente, né? Viva o momento, viva o presente, né? Desfruta de cada momento, de cada situação, de cada desafio, porque é ele. Hoje eu orava em casa e o Senhor falava comigo, a batalha é minha, a vitória é de vocês, mas eu sou o Senhor da guerra, né? Então, tenho me apegado muito nessas palavras, tenho recebido muitos direcionamentos de oração, de estar reunidos ali, o Senhor fazer dali uma casa de oração, de restauração de pessoas feridas, né, como é o podcast Curadas, né? E ali a gente tem visto o Senhor enviando pessoas também que estavam afastadas das igrejas, estavam muito feridas, e o Senhor está curando ali, né? Porque não é sobre nós, né? Não. Então, por isso que a gente tem que sobre crer. ele. E crer quando está tudo bem é fácil, né? Você fala, eu creio, Senhor, eu creio. Sim. Mas quando é aquela situação da fé, que é algo que você não vê, que é a verdadeira fé, né? Não uma fé romântica, de realizar um sonho. É o viver, né? Eu falo Viver. assim, é o que eu sempre falo. Eu falo assim, a sementinha, a fé é uma semente, né? Que a gente tem que esperar o tempo dela processar, dela crescer, dela germinar ali embaixo para a gente conseguir enxergar, né? O primeiro brotinho. E esse tempo de espera é o tempo do processo, né? Que a gente vive todos os dias. E quando ela volta, ela vem, né, à tona na terra germinando, é o quê? O milagre, né? São os primeiros milagres. Então, esse processo é demorado, né? Mas vale a pena esperar. Muito. O Senhor cumpre, né? Ele não é Deus para que minta, a gente tem que crer. Ai, mas como que vai ser? Parar de perguntar. E nesse processo, o Senhor vai também, ele tem me transformado. Eu falo assim, eu tenho aprendido, e muitas vezes a dor, o sofrimento, rompimento de situações, ciclos que vão mudando, né? Ele é o Senhor das estações, então a gente vai passando por este momento, enquanto sofrimento, isso, né? ele vai trabalhando. Eu pedi para ele, Senhor, me dá uma jornada leve, que eu não torne minha jornada pesada, porque às vezes a gente mesmo, com falta de fé, com medo, se deixar o medo nos paralisar, a gente vai tornando aquela jornada mais pesada, né? E o fardo dele não é pesado, o jugo dele não é pesado. Então, eu pedi isso para ele, Senhor, que seja uma jornada leve, que o Senhor envie os seus amigos, os amigos de Deus, que eu creio, para nos ajudar nessa jornada, porque não é sobre nós. A gente tem ministrado isso na igreja, falado, Deus tem uma promessa para todos aqueles que estão aqui. Não é sobre um líder, sobre um pastor, sobre uma família. É para todos aqueles que crerem e que renunciarem, porque não existe propósito sem renúncia. Não existe. A gente não quer, né, renunciar. A gente quer viver o propósito. A gente não quer sair da zona de conforto, Isso. né? A zona de conforto, ela é boa, ela é segura, aparentemente segura, né? Acho que uma das coisas que a gente, né, esquece muitas vezes, a gente cobra tanto os nossos líderes, porque você, seu esposo, sua família são líderes, né? Seu menino também tem um Sim. ministério, Lucas, o nome dele, né? Nunca. Tem um ministério, sua filha está numa obra também, se preparando também para missões. Orar pelos nossos líderes, né? A gente não tem ideia, tudo que líderes, né, espirituais, eles são perseguidos, né? Se as batalhas são grandes para nós, Para eles, né? para que eles carregam as são nossas muito intercedem. maiores, né? Porque é uma multidão de almas ali que caminham com eles. São os filhos de Deus, né? Exato. Uma responsabilidade muito grande, porque as ovelhas não são nossas. Nós somos o quê? Servos. Somos mordomos, então é as ovelhas de Cristo, né? Então a gente tem que, desde quando a gente aceitou o chamado, eu recebi essa palavra, você vê, tantos anos atrás,
que o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe, então é algo muito sério, né? Então eu me entreguei para Ele. E quando a gente está na zona de conforto, a gente pensa essas coisas, eu não preciso disso, eu estou bem, a gente tem outra vida fora do chamado, né? Já está na hora de parar, né? E o Senhor fala, não, porque quando Ele chamou Abraão e Sara, né? Ele fala, não, Ele é o dono do tempo, é Ele que sabe. E Sara já está com 90 anos. Para ter uma promessa, né? Algo impossível. Então a gente tem que confiar e renunciar à zona de conforto. Porque por mais que ela seja boa, ela nos paralisa. A gente para de crescer, para de sonhar. Porque se você está ali, tá tudo. Tá bom já aqui. Tá tudo andando, né? Parece né? que só vai desfrutar ali, né? É, e de repente Deus tira tudo. Deus tira não, né? Porque na verdade ali a obra continua, né? A obra de Deus continua. Ela só nos leva para um outro lugar, né? Para poder recomeçar. Ele tira nossas muletas, né? Tudo que a gente se apoia, Ele tira para a gente confiar mesmo nele como uma criança, né? Uma criança que você fala, pula, pula, filho, e a mamãe vai te segurar, né? Então é a mesma coisa. Deus fala, vem, coloca o pé na água. E o mais interessante é que Deus, né, foram 29 anos de experiência, você já tem essa bagagem toda, né? Então hoje é mais fácil, a mesma coisa que quando a gente entra na faculdade pela segunda vez, já fica mais fácil, né? Muitas coisas que eram gigantes, né, hoje já não são tão grandes, né? E você aprender a viver pela fé, né? De fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. E Deus tem feito muito rápido, né, Elaine? Um dia a gente estava nós duas ali treinando, né, na academia, e ela falou assim, hoje o nosso treino foi espiritual, nem foi. A gente ficou conversando ali, menina. De Deus, e é tão né? bom, sabe, porque às vezes as pessoas falam, quando mulher se reúne é para fofocar, é para falar de outra mulher, para falar de beleza, de roupa, de cabelo. Não é só isso, a gente... Depende do nível que tem essas mulheres, Sim, né? a gente estava ali conversando tanto sobre propósito, sobre fé, e aí eu fui edificada de ouvir o testemunho dela, né? A gente conversando ali, eu falei, foi um propósito de Deus, porque naquele dia eu estava com a minha fé, né? Com medo, e eu vi também o testemunho dela, que é maravilhoso. Eu falei, gente, olha, a gente está no caminho certo. Isso que você falou aí das lutas, que a gente vai ficando treinado, cheio de cicatriz, a gente vai treinando. Porque com Davi foi assim, ele matava lá no campo urso e leão. Depois ele já foi matar um gigante, né? Depois ele foi reinar sobre nação. Os e a gente gigantes sempre vão tem aumentando. busca de algo maior, né? Eu estava semana em casa e muitos projetos acontecendo. E aí ele fala assim, gente, por que eu fui mexer com esse projeto aqui, né? Nossa, isso tá dando tanto trabalho. Aí você fala assim, pra quê? Mas é Deus te colocando, tirando da zona de conforto. Eu falo, quando Deus planta uma vontade no seu coração, Ele já proveu para aquilo ali acontecer. Ele já tem meios para aquilo. Eu até postei isso no meu Instagram, quando Deus coloca algo no seu coração, Ele já traçou o caminho para você chegar no alvo. Já está traçado por Ele. Você só precisa acessar. E a gente fica assim, tem hora que a gente se pergunta, por que eu me enfiei nessa, né? Mas não é, porque Deus quer exatamente te desafiar, sair da zona de conforto e assumir situações maiores. Porque não é por nós, é para que o nome dele seja glorificado. Isso. E através de que as coisas são glorificadas? Por coisas grandiosas, coisas que seriam impossíveis aos olhos humanos. Exatamente. Então é por isso que os desafios são grandes mesmo. Porque se fosse algo fácil, viável, qualquer um ia lá e fazia. Não é verdade? E a gente diz sim, né? E a gente pensa assim, como é de Deus, como é algo que Deus colocou no meu coração, vai ser mais fácil. Né? A gente tem essa fantasia, vai ser mais fácil. E não é que ele não possa fazer tudo, mas a glória tem que ser para ele, porque se a gente está ali sempre dando conta de tudo, como que a gente vai glorificar a Deus? Né? O que Paulo fala? Que nós somos vasos de barro. O que significa isso? Somos frágeis. Qualquer coisa vai quebrar. Mas nós carregamos um tesouro valioso, que é o Senhor. Para que isso? Mais uma vez a palavra. Para que a glória seja dele. Para quando eu olhar para mim, eu vou falar, Deus, mas como que eu não fiz isso, né? Eu não dou conta, eu não dei conta. Como que eu dei conta? Foi ele. Para que a glória seja dele, que senão tudo é sobre nós, né? Fui eu que fiz, eu que consegui, eu me esforcei. E às vezes nossos esforços são tão
não serve para nada. pequenos, né? Laine, é sério que você falou a respeito do que a gente fala e profetiza, né, e pede para Deus, porque isso é tão sério. Eu falo que a fase que eu mais sofri na minha vida era a fase que eu mais orava para Deus, pedindo para Ele me quebrar e me fazer de novo, me molda, Senhor. Então, assim, eu estava sendo moída e assim, sofrendo e eu pedindo para Deus, sabe? Porque eu queria que Deus me fizesse algo novo na minha vida mesmo, me restaurasse, me tornasse um vaso novo. E foi a fase que que eu mais fui moída mesmo. E eu falo, gente, eu estava sendo moída e estava pedindo para Deus me moer. A gente não tem a noção do poder que é, né, o nosso pedido para Deus. Sobretudo quando ele vem da alma mesmo, do coração. Você fala para Deus que você quer passar por aquela transformação, que você quer atingir aquele nível. E Deus, ele tem meios que fogem do óbvio. Foge totalmente do óbvio. E dói. Dói, porque é como a azeitona, né? Para sair o puro azeite, a uva, né, esmagada. E o azeite melhor é aquele da segunda moída, né? Aquele que vai processado, né? Então, Aquele e a da segunda gente moída. não quer passar pelo processo, a gente quer viver algo novo, quer ser transformado, mas é assim. Como que vamos ser transformados? E Deus, ele conhece tudo que está no nosso coração. E ele vai quebrando o orgulho, a soberba, o controle, né? Que a gente fala, não, mas eu não sou assim, não. A gente quer ter o controle de saber como que vai ser as coisas, né? Como principalmente a mulher, a gente quer tá tudo saber, assim, né? Tá tudo organizado, né? A gente organiza, a gente prepara tudo. E ele vai Mas quebrando. somos seres dominantes, né? É que a gente quer tudo nosso domínio ali, né? Tudo. E ele quer a gente mais perto, Sim. né? A gente fala, Senhor, eu quero te conhecer. Então, aí você começa a orar, a buscar, a ler a palavra, e aí você fala, mas eu estou passando por um sofrimento, não, porque você quer conhecer a Deus, então nós precisamos estar maduros. Como que nós vamos ver a Deus, como que nós vamos conhecer e ser transformados? Ele nos quer perto, ele nos quer perto para nos transformar. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. Sim. Vão abrindo, né, as caixinhas assim, e ele vai revelando o nosso coração no processo. A gente vai vendo, opa, tem algo aqui que... Você vai vendo os insights, né? Nossa, meu Deus, isso tá tão óbvio, né? E como que eu não enxerguei isso antes? E as palavras vão sendo reveladas, né? No tempo que a gente realmente precisa, né? Quando você olha assim, você fala assim, meu Deus, por isso que é igual um quebra-cabeça, por isso que aconteceu isso, né? Para Deus revelar isso para mim, meu Deus, assim, são coisas óbvias que a gente não consegue enxergar no momento ali, mas ali na frente Deus vai mostrando, né, o porquê de cada coisa, Sim, né? revela nosso coração que não é puro, né? Muitas vezes a gente acha, quando a gente estava no processo de deixar tudo e começar de novo, Deus me trouxe muitas palavras e ele, um dia em oração, falando, Senhor, se é para a gente deixar tudo, o Senhor tem que falar comigo e eu preciso que seja o Senhor na sua palavra. Eu não quero... Eu sei que o Senhor usa pessoas, mas eu preciso... E eu fui para o meu quarto secreto e comecei a buscar isso todo dia. Eu li a Bíblia, falava, Senhor, fala comigo, o que é para eu fazer? Sim. Porque estava tendo assim um desacordo, né? Porque eu estava presa, sabe? Eu não via. Eu achava que aquilo ali não era apego. Eu falava, não sou apegada a nada. E Deus revela, mostra aqui como que você é. Não para nos humilhar, mas para tratar e para a gente ver, o Senhor não está me fazendo mal, Ele está me limpando, né? E Ele falou claramente comigo, me entrega o Isaac. E eu falava para Ele, Senhor, não tem mais Isaac para entregar, meu filho já casou, está vendo, minha filha está lá do outro lado do mundo. E Ele falou, você está preso, seu coração está preso nas coisas, no lugar que eu não queria deixar, né? E Ele falou, me entrega e não olha para trás. Porque a mulher de Ló, exatamente, a gente fala assim, nossa, mas só porque a mulher deu uma olhada para trás, Deus transforma a mulher em estátua de sal? Deus não é misericordioso? Mas é muito sério. Só porque ela deu uma olhadinha, meu Deus. Sim. Não, ela estava presa nas coisas. E o que é isso? A gente fica paralisada. Ainda hoje existem muitas pessoas que estão se tornando uma estátua de sal, não, né, da maneira que a gente veja assim, mas o coração... Por quê? Porque está preso nas coisas, nos ciclos, e Deus já não está mais ali, Ele já te chamou para caminhar com Ele, né? E a gente está preso, você fala, não, eu não sou pegada, eu não estou presa. Tá, porque você está olhando para trás. Não, eu não olhei para trás, não olhou?
com os olhos físicos, mas olhou com o coração. No coração. Tá apegado. Preso. E a estátua de sal, o quê? Você está paralisado. Deus quer fazer algo novo, Ele quer realizar a obra dele através de nós, que é o que a gente pede. Senhor, cumpre o seu propósito, realiza a sua vontade através de mim. Só que a gente está ali preso. Aí Ele quer que a gente saia. Um ciclo que já encerrou, né? Você ainda fica preso ali, sendo que Deus tem algo maior, além atrás da montanha, né? E você não entender que ali já foi. Agora é um novo tempo, né? Um novo novo lugar, tempo. novo momento. E não podemos levar as coisas velhas. A gente Novas tem que deixar. possibilidades. A gente tem que. E é o que eu falei sobre a renúncia. E É difícil, renunciar, né, gente. renunciar. Ninguém quer renunciar a nada. Né? A gente Com não quer certeza. ir levar Você as sabe bagagens que- e carregar tudo. Que é muito sério essa questão de receber uma ordem, né? E seguir adiante. Eu já recebi uma palavra no momento mais difícil da minha vida, que era Deus mandou eu abrir mão de tudo, não olhar para trás, olhar para frente. E nos momentos que eu estava na maior luta, assim, na maior dificuldade, eu lembrava dessa palavra. Deus mandou eu olhar para frente, eu não vou olhar para trás. Deus mandou eu olhar para frente, eu não vou olhar para trás. E assim, hoje eu entendo por que Deus mandou eu olhar para frente. Hoje eu entendo que o que Ele tinha para me entregar era muito maior do que eu estava deixando para trás. Tá vendo? E não é tão bom obedecer? Muito. Você sofreu. Mas olha a Ciri né? querendo entrar na conversa. Mas não é fácil. Porque muitas vezes o Não. inimigo tenta plantar dúvida no nosso coração, medo, te coloca em situações que você acha que não vai dar certo. Você fala assim, eu tô ficando doida, como é que eu tô abrindo mão de tudo isso aqui? Uhum. Mas Deus, Tudo que eu construí, tudo que... Mas né? é a forma dele testar a nossa aliança com ele. E Ele fala, e Deus fala, fui eu que te dei. Sua vida está na minha mão. Então por que você vai ficar preso às coisas? Se Ele deu uma ordem, faça. Se Não é Ele só não coisa, deu, não sabe, faça. pastora Elaine? Pessoas. A pessoas. Eu falo que Tudo. nem todo mundo. Sentimentos, Exato. Eu falo né? que Deus ele tem conexões estratégicas em todo o decorrer da nossa vida. Existem pessoas que vão caminhar com você por um longo período. Sim. Existem pessoas que vão ser canais de passagem para te levar para o seu propósito. E a gente tem que saber distinguir, ter esse desprendimento, de saber Sim. que essa pessoa aqui, ela não vai caminhar comigo para sempre. Ela está aqui porque Deus quer, está usando ela para me levar onde Ele quer me colocar. É essa dificuldade de discernimento que nós, né, humanos, né, com os olhares humanos, não espirituais, não temos muitas vezes de distinguir. E às vezes ficamos presos a pessoas, a lugares, a situações. Fidelizando pessoas, né? E esquecendo o principal, de nos fidelizar ao Senhor, né? E sabe o que acontece? Quando a gente insiste nisso, Ele permite que a gente seja ofendido. Né? Porque às vezes a gente não quer deixar, porque você fala assim, mas você vai descartar as pessoas. Não, não é sobre isso, é sobre maturidade. É sobre propósito. Propósito, mesmo, você tá entender. seguindo, E tá né? tudo bem, os ciclos podem fechar em paz, com honra. Né? Não precisa de ser só que às vezes a gente não vai na hora certa, não deixa. E Deus permite até a ofensa para que a gente faça o que Ele quer. E você deixar de caminhar com alguém, porque não faz sentido mais caminhar com ela para o novo que o Senhor Jesus está te preparando, não é sinônimo de ingratidão. Não. Porque a gente tem que honrar enquanto a gente está caminhando, está juntos, né? Igual você falou, não precisa terminar com brigas, mas para um novo tempo, Deus prepara novas pessoas. Sim. É Novas sobre pessoas. isso mesmo que tem acontecido com a gente. E eu falo assim, né? Você orou para Deus, para Ele te mostrar o tempo. Ou seja, sua filha foi fazer um intercâmbio e foi através da vida da tua filha, com esse intercâmbio que vocês foram levar, que foi o tempo certo de vocês ouvirem, né? A voz do Sim. Senhor. E você vê assim, 2 meses, né? Que vocês estão nesse novo prédio, né? Nesse novo templo. O tanto que Deus fez, né? O tanto que Deus tem que tá fazendo, né? Porque assim, para começar uma construção, a gente está passando por essa construção, né? Ali na empresa. É um tempo, né? É um tempo demorado, assim, uma reforma não é fácil. E vocês estavam passando, né, por essa reforma, por tudo. E aí teve a inauguração também, né, que você contou. Muitos testemunhos e a gente acha assim, não, isso não é de Deus. E Deus, quando a gente obedece, Ele vai nos guiando direitinho. A gente quer sair do rumo ali, Ele volta para cá, né? Volta para cá. Eu falava para a Tiene que a gente viajou para receber uma ordenação pastoral lá dessa instituição do CFNAI. Né? O Senhor nos deu essa bênção, a gente não foi atrás, o Senhor nos presenteou com essa ordenação, nós fomos para lá
E chegando lá, a gente comprou passagem para voltar para o dia do evento, dia 30 de abril. E aconteceu todo esse atropelo do voo, e o Senhor já tinha me dado sinais de que não precisava da gente estar aqui, mas é aquilo que eu falo do controle. Se a gente não estiver, não vai acontecer, né? Achando que somos nós, né? A gente fala, não, mas eu não pensei isso, mas no fundo do coração, isso, Deus nos revela isso. Fala, vocês não estão no controle de nada, eu que estou. E a gente não perdeu o voo atrasou e foi atrapalhando todas as conexões. Então a gente ia chegar quinta-feira de manhã para participar do evento, ajudar na organização. E nós chegamos quinta para sexta de madrugada. Quando terminou o evento, nós chegamos 1h30 da manhã. O evento tinha terminado, o pessoal estava lá na igreja com meu filho. E lá em São Paulo, a gente tentando encaixar um voo, não tinha voo, não tinha como. E eu ouvi do Senhor isso, eu entendi o recado. Vocês não vão estar lá. E não precisa orar e repreender achando que é ação do inimigo. Não é ação do inimigo, sou eu que mando, eu que decido, né? Você conseguiu se manter calma? Foi depois disso, porque eu sou muito agitada, fico ansiosa, eu às vezes não sabia, isso Deus foi me moldando, não sabia lidar com situações assim de estresse, eu ficava desesperada, me desequilibrava, e eu vi ali tanta tranquilidade que eu falei para meu esposo, ele estava lá no guichê tentando encaixar um voo, ele falou assim, eu fico aqui, você fica lá no outro, vai lá no outro, tentar falar lá para a gente resolver. Aí eu ouvi esse sussurro, vocês não vão chegar, sou eu que não quero. Porque a gente estava orando, repreendendo, né? Meu Deus, não deixa o inimigo atrapalhar. E Deus tinha um propósito, não é para nos punir, né? E aí eu falei, vou ali tomar um café, já entendi, Senhor. E falei pro meu marido, vou ali. Ele falou, fica lá no outro guichê. Aí eu sentei lá, tô tomando café, comendo um pão de queijo com boa mineira. Aí ele liga todo apavorado. Mas você tá aí com essa calma. E eu tô aqui tentando, vai lá. Eu já entendi o recado. Se você não entendeu, nós não vamos chegar para esse evento. Amiga, eles estavam em reforma, não tinha nada, nem ar-condicionado, né? Os banheiros não tinha banheiro, tava construindo o banheiro, tava com pedreiro ainda, né? E meu filho aqui resolvendo as não coisas. Não tinha cadeira, não tinha nada. E sabe, e foi o evento da Camila Barros e com da a Gabriela Rocha no dia da inauguração. Então, e eles nem sabiam, estava no meio da obra, nem sabia se ia dar tempo de ficar pronto, né? E o primeiro evento seria delas, a gente né? tinha que estar ali. Eles tinham que estar ali. Né? A gente, na nossa cabeça, pronto, a gente né? tem que estar ali. Meu filho, ele fácil, tem mas 25 quando você tá no meio da anos. reforma, Sim. você sair no meio da reforma. E ele ficou, a gente passou uma semana, Elas 6 vieram aqui na dias. igreja. Sim, é a produtora delas que realiza esse evento. Eles precisam de um espaço. E a gente cedeu o espaço para eles fazerem. Então, eles resolvem a maioria das coisas, tipo o som, as cadeiras, mas a gente que prepara tudo. E aí a gente estava na parte estrutural, e meu filho ficou resolvendo. E meu esposo de lá, de longe, mas tudo tranquilo, a gente vai chegar a tempo para fazer o evento, né? Para estar ali. E aí meu filho que resolveu tudo, simples assim, 25 anos, e a gente viu assim um homem pronto. Né? Ele nos ajuda muito na obra de Deus. Ele nos ajuda muito, 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 muito. E ele também entendeu isso aqui, e eu fiquei preocupada com ele, sabe? Assim, meu Deus, tadinho, como que ele vai dar conta de resolver tudo isso? Ainda o pai dele falando para ele, filho, você vai abrir o evento, aí você faz a oração inicial, e você passa pergunta para o menino aí da produção como que vai fazer. Pai, vai passar para Gabriela Rocha. Tá bom, então você faz isso, isso, isso. Aí colocou na chamada de vídeo e eu falei para ele, como que você tá, Luca? Você tá bem? Ele, tô de boa, mãe, tô de boa. Vai dar tudo certo. Falei, tá bom então. Aí eu saí de perto, que eu fiquei assim meio, ai meu Deus, e orando. Aí mandei uma mensagem para ele, filho, você é capaz, não por você, mas Deus te ungiu no meu ventre, você tem uma unção, você é capaz, vai dar tudo certo, te amo. Ele respondeu, te amo, mãe, amém. E aí eu abri o Instagram para ver o momento que estava começando ali, meu esposo acompanhando das câmeras da igreja no celular. Eu abri o Instagram e vi o momento exato que ele começou e o momento que ele passou a palavra para Gabriela Rocha. E foi muito lindo. Eu vi algo assim espiritual, sabe? Uma capa, uma unção. Era para ser ele. Era para ser ele. E Deus ungiu ele para aquele momento. Foi algo tão bonito. Se você vê na imagem, você fala, talvez você vai falar, não vi nada demais.
Mas eu, como mãe, entendendo um pouquinho dos assuntos espirituais nessa minha caminhada, eu vi aquilo ali, eu falei, gente, que coisa mais linda, parece que ele estava revestido, sabe? E ele cumprimentou ela, passou o microfone para ela e ele resolveu tudo. Foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Depois ver as pessoas, os voluntários comentando, pastora, foi lindo o pastor Luca, foi tudo maravilhoso, e os voluntários apoiando. Tinha gente até que nem é da igreja no final, ajudando lá a desmontar as cadeiras, sabe? Deus cuida. Dos detalhes. E acontece sem a gente Com ter o certeza. controle, né? Então, são muitos testemunhos disso. Maravilhoso. Elaine, muito bom receber você aqui, né? Tô até que eu comecei a emocionar, porque a gente é mãe, a gente entende, né? Às vezes a gente quer proteger tantos filhos e Deus quer acelerar o processo deles, né? A gente não entende. Eu queria que você deixasse um recado essa noite para quem está nos acompanhando. Acerca de dependência. Deus trouxe essa palavra no meu coração porque existe uma diferença entre domínio e dependência. Deus não quer a gente no domínio, Ele quer a gente na dependência mesmo. Amém. E você é sinônimo de uma mulher que vive na dependência, né? Que tem aprendido também a viver na dependência todos os dias, como nós aprendemos. Deixa um recado para quem está nos acompanhando sobre o que Deus tem te ensinado acerca da dependência. Isso mesmo, essa palavra que tem no meu coração desde o final do ano, quando eu completei 50 anos, né? Eu jubilei. É o ano. Muito jovem, né? Olha, e quando você vê o ano do jubileu, é o ano da dependência. Sim. Do descanso no Senhor. Não é de parar, mas é de depender dEle completamente. Deixar Ele no controle, confiar que Ele está cuidando. É o ano onde houve desonra, Deus vai devolver a honra. O ano da restituição. Então, eu tenho vivido isso na minha vida. Essa palavra aí é tudo que resume mesmo, que você falou. Eu quero dizer isso para as pessoas. Confia, dependa. Faça a sua parte sim, eu não estou dizendo para ninguém ficar parado. Mas vai chegar um momento que quando você se entrega à obediência, você vai descansar nele, você não vai parar. Você vai continuar, mas dando passo a passo, conforme ele vai mostrando. E obedecendo como um pai bondoso. Ele não quer o mal. Ele é que sabe o futuro que ele tem para nós. Ele tem feito na minha vida e fará na vida das pessoas que estão ouvindo isso infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que esperamos. E eu tenho vivido isso e desejo que o Senhor, né, permita que as pessoas vivam isso, por mais difícil que seja a situação. Não sei o problema, não sei a situação, mas caminhe na dependência que Ele vai cumprir. Glória É muito bom. Glória a Deus, viu? Obrigada, Lu. Vou entregar a lembrancinha para ela, por forma de agradecimento. Obrigada, Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero voltar. Tem muito assunto, foi muito rápido. Não tenho dúvidas. Muito Que rápido. bom, viu? Eu falo assim, a gente se encontra o tempo todo, né, Paula? Verdade. Para treinar ali, mas Verdade. é todo mundo na correria do dia a dia, não dá tempo. Não dá Eu tempo falo de falar assim, direito, né? De conversar. de conversar, né? E quantas histórias, né, que a gente tem, quantos testemunhos, né? Sim. Isso daí só edifica a nossa vida. Amém. Então- Deus abençoe vocês, viu? Amém. Continuem, né, firmes Amém. nesse propósito, mesmo quando estiver difícil, continua. E que você também possa continuar firme Amém. e fiel onde Deus te colocou. Amém. Fala que não foi vocês que foram para esse novo lugar, para esse novo tempo. Deus levou vocês para esse novo Amém. tempo. Eu né? creio. E tenho certeza que será um lugar onde muitas vidas serão restituídas. Vocês são instrumentos do Senhor, né? Amém. Foi instrumento da minha vida, né? Eu tive aqui uma grata surpresa quando eu encontrei você aqui, recebi ministrações suas, do seu esposo, em cultos que eu tive a oportunidade de estar ali com vocês. E é isso. Que Espero Deus você lá, possa continuar Tim, para nos usando. visitar. Vou sim, com certeza, com Tá bom? certeza. Viu? Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio inédito aqui do Curadas. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva para que você esteja por dentro de todos os conteúdos que são anexados quinzenalmente aqui. Todas as sextas-feiras, né, cada 15 dias, às 20 horas da noite. Então lá, aciona o sinal de notificação para você receber em primeira mão todos os conteúdos que são anexados aqui e acompanhe essas histórias incríveis que são para edificar a sua vida, edificar a sua fé, te fortalecer enquanto cristão, tá bom? Um beijo muito especial para vocês e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.